E aí, meus caros estudantes, eu sou o professor Natanael, o seu professor de História, e nós vamos ver aqui um resumo importante sobre o Primeiro Império, ou Primeiro Reinado, não é? Os livros, eles trazem essas nomenclaturas, Primeiro Império ou Primeiro Reinado. É importante dizer que o Brasil já nasceu como nação, a partir de 1822, como um país endividado, porque tivemos que pedir empréstimo aos ingleses ali na casa dos 4 milhões de libras esterlinas, para pagar Portugal, que não queria aceitar a independência do Brasil, a ruptura, o corte nos laços, né, com a metrópole. E aí o Dom João VI exigindo, a partir da pressão das cortes lusas, né, essa indenização. Dom Pedro, seu filho, ele vai contrair esses empréstimos junto aos bancos ingleses para pagar aos portugueses e finalmente ter a independência reconhecida. Era importante que a metrópole reconhecesse a independência de sua ex-colônia para que a comunidade internacional também o fizesse. Muito embora os Estados Unidos e a própria Inglaterra tenha se apressado em reconhecer a independência do Brasil, por uma razão muito simples, né? Dinheiro e também interesses comerciais. Uma vez separado de Portugal, o Brasil poderia comercializar livremente com essas nações, e os ingleses, logicamente, tinham grande interesse de se apoderar das riquezas e de um mercado em potencial, um mercado em consumidor em potencial que o Brasil ofertava. É por isso também que os ingleses vão passar a pressionar, e já vinham pressionando desde a época de Dom João VI, a respeito da libertação dos escravos, ou dos escravizados, melhor dizendo. Era importante libertar os escravizados, porque você formaria, então, uma massa de trabalhadores assalariados que poderia formar um potencial mercado consumidor, coisa que com a grande massa dos trabalhadores escravizados isso não era possível. Bom, os primeiros anos do governo foram 9 anos, né, do governo do Dom Pedro, foram bem conturbados, né, por assim dizer. É quase uma década de infortúnios. Ele foi taxado aí de um governante autoritário, e era mesmo. Ele tinha uma casca liberal, mas na verdade, principalmente valendo-se do poder moderador, ele se mostrou um sujeito bastante centralizador. Mas mesmo antes da Constituição de 1824, o Dom Pedro já mostrou a sua vibe autoritária aí ao dissolver a Assembleia Nacional Constituinte de 1823, quando tomou conhecimento de que essa Constituição que nascia pretendia limitar os poderes do imperador e fazer uma monarquia muito nos moldes da Inglaterra, né? Uma monarquia parlamentarista, onde quem vai governar é o parlamento e o imperador, o rei, enfim, quem está no trono, seria mais ou menos ali uma figura quase que decorativa. O imperador não gostou nada disso, né? É a chamada Noite da Agonia, quando ele promove de forma brutal, de forma truculenta, a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. Vale lembrar que nós éramos uma espécie de um elefante branco, expressão que nós utilizamos aí para designar algo muito diferente do entorno, porque éramos uma monarquia em meio a um conjunto de repúblicas, né, em todo o continente americano. Isso muito também em função da herança portuguesa. Vale lembrar que alguns historiadores consideram o fato de termos nascido como monarquia e não como república, acabou inclusive também por favorecer a integridade do território nacional. Vale lembrar que nas repúblicas espanholas aqui da América houve uma fragmentação geográfica, né, política, uma fragmentação territorial, nascendo a partir dos interesses dos caudilhos locais, das elites locais, pequenos países, principalmente na América Central, mas também aqui na América do Sul. Coisa que não aconteceu no Brasil, em função exatamente, segundo alguns historiadores, da manutenção da monarquia, que serviu como elemento de coesão
para o impedimento do esfacelamento do território brasileiro em pequenas repúblicas, o que poderia ter acontecido a exemplo do que ocorreu com a América Espanhola. Bom, então é isso, são anos turbulentos. No que diz respeito à economia, não houve um produto assim que servisse de carro-chefe para a economia. O café não tinha despontado ainda, algodão e açúcar estavam em decadência, o mesmo podemos dizer da extração de ouro, a borracha lá da Amazônia não tinha ainda sido, descoberta, né? As drogas do sertão estavam também com preços internacionais muito baixos, então isso contribuiu para um período de muita turbulência, muita crise no plano econômico. Basta dizer que os 9 anos foram de sucessivos, 9 anos do governo Dom Pedro foram de sucessivos déficits na balança comercial brasileira. Significa dizer que nós importávamos mais do que exportávamos. Resultado, crise, endividamento e, obviamente, também um contributo importante que vai ser significativo e impactante para a abdicação do Dom Pedro ali no comecinho de abril de 1831. Bom, no plano pessoal, o Dom Pedro também tinha problemas, porque como ele era muito mulherengo, ele acabou tendo diversos casos extraconjugais, o que ajudou bastante para enlamear, né, a sua imagem, credibilidade junto à população bastante arranhada. Some-se a isso a perda da província cisplatina, que era o Uruguai. Eles deram uma surra militar no Brasil e conseguiram a independência deles, e a crise de sucessão do trono espanhol. Isso aí foi problema, porque Dom Pedro simplesmente viaja para a Europa a fim de cuidar dos seus interesses particulares, né? A sucessão do seu pai, que houvera falecido. Ele coloca lá a Dona Maria da Glória, sua filha, ali por volta de 10 anos de idade, compra uma briga com o irmão Dom Miguel. Há uma guerra civil em Portugal em função disso, que aliás Dom Pedro ganha, mas por aqui, né, em terras tupiniquins, a sua imagem está, por conta também disso, bastante arranhada. Aí, quando chega em novembro de 1830, temos o assassinato do jornalista Líbero Badaró, cujas más línguas diziam que o mandante era o imperador, o mandante do crime, o mandante do assassinato. Nunca se provou o envolvimento direto ou indireto do Dom Pedro, mas isso também era um elemento que se somava a todos os outros e que certamente contribuiu bastante para a sua abdicação, para a sua derrocada. Em 1824, recuando bastante, nós temos um fato também relevante, que é a Confederação do Equador, capitaneado por Pernambuco. Temos um levante de estados, ou alguns estados nordestinos, muito embora Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba depois tenham saído e Pernambuco ficou sozinho, isolado. O objetivo era decretar a separação, proclamar a república, ou seja, a criação de um outro país, mas ficou inviável em linhas gerais, porque um dos propósitos dos revoltosos, dos separatistas, era exatamente acabar com o tráfico negreiro. E isso afugentou, né, espantou um possível apoio que era essencial para o sucesso do movimento, o apoio dos homens mais poderosos da província de Pernambuco, que eram exatamente os senhores de engenho. Não estavam nem um pouco, obviamente, nem um pouquinho interessados em acabar com o tráfico negreiro, em posteriormente até libertar a massa escravizada. Eles não queriam isso, e quando tomam conhecimento que um dos planos dos separatistas dizia respeito a essa questão escravocrata, eles decidem retirar seu apoio, de modo que o movimento ficou bastante isolado e foi, dentro de aproximadamente 3 meses, sufocado pelas tropas enviadas do Rio de Janeiro pelo Dom Pedro, pelo jovem imperador. Bom, então falamos um pouquinho e agora eu vou mostrar para vocês alguns tópicos no slide
para complementar essa aula com uma visão assim mais ilustrativa. Dá uma olhada. Complementando aqui a aula, nós vamos ver alguns tópicos que eu considero importante aí nesses próximos 5 minutos para fechar essa aula aí com relação ao Primeiro Império ou Primeiro Reinado. Então tá aqui, ó, a independência, não é, sem a qual, obviamente, Dom Pedro não chegaria ao trono. Importante mencionar também a participação dos chamados irmãos Andrada, né, principalmente o José Bonifácio, conselheiro, amigo e ministro no governo do Dom Pedro. Bom, o processo de consolidação do Brasil como nação passa também, não podemos esquecer, pela doutrina Monroe. Lá dos Estados Unidos, o presidente James Monroe, que falava a América é para os americanos, naquele ano de 1823, reconhecendo todas as nações que se declarassem independentes aqui no continente, exatamente para afastar a influência europeia e garantir seus próprios interesses, né? Falando em interesses, nós temos aí as duas forças políticas ou as três tendências políticas que se digladiavam: o Partido Português, majoritário, Partido Brasileiro e também a ala mais, podemos dizer assim, radical. É óbvio que, como eu já disse, o Dom Pedro ele vai partir para privilegiar mais os integrantes do Partido Português, pelo menos num primeiro momento. A Constituição é dissolvida ali em 1823, conforme já falei para vocês minutos atrás, e foi outorgada ou imposta uma nova Constituição, ou melhor dizendo, é a primeira Constituição do Brasil, também apelidada de Constituição da Mandioca. Detalhe aqui para a questão do voto censitário, que levava em consideração critérios de renda, e também a existência do poder moderador, que supostamente arbitrava as pendengas, né, os embates envolvendo o judiciário e o legislativo, mas que na prática servia mesmo era para interferir, né, o executivo interferir nos demais poderes. Então, a questão do voto censitário limitava bastante a participação dos cidadãos brasileiros. E temos aqui também uma menção sobre a Confederação do Equador, que nós explicamos, grosso modo, minutos atrás. Vocês, com certeza, aprofundam aí o conhecimento com as leituras. Assim como a Guerra da Cisplatina, que acabou fazendo com que o Brasil perdesse o Uruguai, que houvera sido anexado ali na época de Dom João VI, e os motivos da abdicação que residem principalmente na questão de sucessão do trono português, na Guerra da Cisplatina, nas questões relativas ao seu autoritarismo, nas questões econômicas de crise, na Confederação do Equador, na perda de credibilidade de sua imagem pessoal a partir das suas infidelidades conjugais. Então são muitos fatores que acarretam naquele abril, e o assassinato do Líbero Badaró, né? Naquele abril de 1831, ou a desistência, né, a abdicação, a renúncia do jovem imperador. Ele parte então para a Europa, reassume o trono lá em Portugal com o título de Pedro IV, mas falece em 1834, apenas 3 anos depois de deixar o Brasil, vítima de tuberculose. Valeu, meus queridos estudantes, até a próxima, um forte abraço, fui!